Então, vamos iniciar o nosso webinar. A ideia, tá, pessoal, de falar desse tema não é abordar de uma forma muito conceitual o assunto, mas sim de uma maneira simples mostrar para vocês como é essencial o gerenciamento de projetos, tanto no nosso meio empresarial, como também na nossa vida pessoal. Então, antes de iniciarmos a apresentação, é muito importante comentarmos um pouco sobre o surgimento da gestão de projetos. Deixa eu clicar aqui. A disciplina de gerenciamento de projetos, ela surgiu no século XX devido às complexas necessidades de sistematizar e de organizar a forma de gerir diferentes habilidades e conjuntos de conhecimentos. Portanto, o que vimos aqui é que a disciplina em si surgiu no século passado, com o conceito de tornar o trabalho mais organizado, de criar um cronograma de tarefas a ser seguido, mas é importante analisarmos que a gestão de projetos ela não se limita a este período, pois, se pararmos para pensar um pouco, os projetos eles vêm sendo executados desde o início da civilização. Então, muito antes da disciplina em si surgir, as pessoas já realizavam a gestão de projetos para entregar produtos, serviços, monumentos. Como exemplo disso, temos as pirâmides do Egito. As pirâmides, né, elas foram construídas em 2.700 anos antes de Cristo. Faz bastante tempo. E outro exemplo legal da gente citar aqui hoje é da bomba atômica, que foi desenvolvida e teve a sua primeira explosão nuclear produzida pelo homem no ano de 1945. Outro exemplo bacana de a gente citar é um monumento que é muito conhecido, que é a Torre Eiffel, onde ela foi construída em 1887. Portanto, todas essas criações só foram possíveis de se realizar com um bom planejamento e, é claro, uma análise de todos os fatores à sua volta. Pensando em todos os insumos que seriam necessários para esta construção, a mão de obra, que nada mais é que a equipe que ajudaria no desenvolvimento, e com isso foi se criando uma série de atividades que precisavam ser executadas por essa equipe, onde por mais que naquela época não estavam descritas em um papel ou registradas no Excel, por exemplo, precisavam sim ser pensadas e realizadas para que esses projetos existissem. Então, a gente sabe, né? Por mais que a gente não tinha o Excel, como a gente tem hoje, ou outras ferramentas, foi preciso pensar nisso. E aí foi isso que eles fizeram, e por isso a gente tem esses monumentos, né? Esses materiais hoje. Resumindo, né? Se a gente analisar toda a nossa vida, ou tudo que temos hoje de material, ele surgiu a partir de um projeto. Então, até para facilitar essa compreensão, vamos usar um exemplo do nosso dia a dia, que seria uma viagem. A viagem é aquele momento que a gente, enfim, né, saímos de férias. E muitas vezes a gente pensa em realizar uma viagem para passear, sentir novos ares, conhecer novos lugares, novas pessoas. Mas certamente muito antes dessa viagem que você planejou acontecer, você precisou pensar nela. Precisou realizar uma série de tarefas, como escolher o dia dessa viagem, arrumar suas malas e programar os lugares que visitaria. Enfim, diversas atividades para que a viagem, enfim, acontecesse. Pois, por isso, mais uma vez, vemos a importância da realização da gestão de projetos, pois é com ela que você terá uma visão de tudo o que precisa fazer para ter um benefício no final, que no caso da viagem é a alegria, o bem-estar, o prazer de ter feito ela e de ter acontecido conforme o seu planejamento. E agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, um case de sucesso, até para contextualizar essa importância da gestão de projetos. E eu li esse case e achei muito bacana, e por isso eu quis trazer para vocês. É de uma empresa muito conhecida no ramo automobilístico, que é a Volkswagen. Esse case é em cima da produção de peças para o automóvel Jetta. Então, o que aconteceu lá foi o seguinte: a Volkswagen ganhou uma licitação para produzir vários componentes, incluindo os eixos dianteiro e montagem dos módulos laterais. A equipe da fábrica da Volkswagen tinha 21 meses e um orçamento de 3,3 milhões para projetar e instalar a linha de montagem e começar a produção em massa das peças. Então, qual era o desafio ali? Eles venceram essa licitação pois propor um custo fixo para a produção das peças. Isso significava que não haveria espaço para nenhuma derrapagem nesse orçamento,
pois qualquer trabalho que ultrapassasse esse orçamento seria caracterizado como uma perda, eles iam ter aí um prejuízo. Mas aí aconteceu um problema. Um novo fornecedor foi selecionado para o projeto, né? Precisou ser selecionado, enquanto o processo de aquisição de equipamentos já estava em andamento, o que fez com que esta adição tardia resultasse num atraso de 2 meses na aquisição das linhas de montagem. Portanto, para a realização desse projeto, o gerente de projeto e a equipe teriam que desenvolver processos internos para que outras equipes seguissem, a fim de que este atraso fosse superado. E aí, quais foram as ações adotadas? A equipe da Volkswagen começou a utilizar processos de gestão padrão, conforme descrito em um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos, o guia PMBOK, para completar o projeto de linha de montagem dentro do prazo e dentro do orçamento que eles prometeram lá na hora do fechamento do negócio. Também estabeleceram um escritório de projetos, PMO, que era responsável por monitorar e controlar o orçamento global e cronograma para que os projetos relacionados ao JETA. E é interessante salientar que o PMO trabalhou junto com o departamento financeiro para obter os recursos necessários. Então, o que a gente vê aqui? Que as áreas estavam interligadas, pois sabiam que precisavam se unir para entregar esse projeto, para tentar superar aquele problema lá de 2 meses, aquele atraso. Além disso, desenvolveram uma estrutura analítica do projeto, chamada IAP, e linha do tempo detalhada para o projeto global, que nada mais é, eles dividiram o projeto em etapas entregáveis, detalhando todas as atividades para cada etapa, a fim de construir o cronograma do projeto. Nesse cronograma, se incluía todo o trabalho de aquisição e fabricação de equipamentos, através de testes, de linha de montagem e otimização. Para não perder nada que estava acontecendo, o gerente de projetos realizou também reuniões periódicas com a equipe, com o intuito de manter todos os departamentos informados do progresso do projeto. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente começa a fazer um projeto, a gente sabe que na nossa área está dando tudo certo, mas aí quando vai ver, a outra área não sabe o que está acontecendo, aí atrasa a parte deles, então é muito importante, né, a gente ter essa questão de reunião, para ir acompanhando o que cada um está fazendo e como que está evoluindo o projeto em cada área, né, ou em cada etapa. Então, isso que faz aí a gente ter um sucesso bem bacana. Outra questão legal que eles fizeram é que eles, além disso, eles criaram departamentos adicionais, e esses departamentos adicionais, eles foram envolvidos quando se fez necessário. Então, às vezes, precisava envolver alguém de outra área, eles iam fazendo isso, iam colocando no projeto. E um relatório de status do projeto foi distribuído mensalmente a todos os departamentos, a fim de manter todos que estavam ali interligados no projeto informados sobre o andamento dele, tanto do cronograma, como também do importante, né, do orçamento. Prazo e orçamento era muito importante ali para o projeto. Com isso, como é que eles superaram, né? Para superar esse atraso, e para o atraso de 2 meses que a gente falou ali, que era no recebimento de equipamentos da linha de montagem, o grupo realizou um treinamento de fabricação, enquanto o grupo de manutenção acompanhou a empresa subcontratada na instalação do equipamento da linha de montagem. O que ele fez, né? O GP, né, o gestor de projetos que estava cuidando, ele pensou, poxa, a gente não pode atrasar mais que isso, esse projeto. Então, para que a gente já tem um atraso de 2 meses, mas vai que na hora que chegar esses materiais para fazer ali de montagem, o pessoal tenha dificuldades para realizar, tenha dúvidas. Então, ele já colocou essa equipe que ia fazer a fabricação num treinamento. Também já colocou uma outra equipe para acompanhar uma instalação. Então, assim, tudo para que evitasse mais problemas, evitasse mais atrasos. Então, isso é muito importante, porque senão aí a pessoal tinha dificuldade e ia atrasar mais que 2 meses. Então, ele já fez isso para evitar. E ao realizar estes dois eventos simultaneamente, né, o gerente do projeto impediu atrasos futuros, como eu comentei, que pudessem causar novos atrasos nesse projeto. Como resultado, não podia ser melhor, né, o resultado, como eu vou comentar agora com vocês. Com isso, o time alcançou e ultrapassou os objetivos para a criação da linha montagem. E aí,
todo o projeto foi concluído dentro do orçamento especificado, a equipe cumpriu os prazos de entrega em todas as fases de testes, então consegui entregar tudo na data. Os produtos continuaram atendendo às diretrizes de qualidade da Volkswagen. Então, isso é muito importante, né? Por mais que eles conseguiram concluir dentro do orçamento, por mais que conseguiram incluir dentro do prazo, a qualidade daqueles produtos que eles fabricaram continuaram atendendo às diretrizes ali da Volkswagen. Então, isso aí foi um ganho, um grande ganho. Como conclusão, né, que a gente pode identificar, é que esse case ele não existiria se não fossem utilizadas técnicas de gestão de projetos. Com uma análise e planejamento do que precisava ser feito, uma execução com tarefas bem distribuída entre as áreas envolvidas, um monitoramento constante do projeto a fim de identificar possíveis falhas, mostrando que todas essas etapas foram cruciais para entregar o projeto com sucesso, dentro do prazo e do orçamento previsto, que era o que eles tinham prometido para ganhar esse projeto em si. E hoje, pessoal, todo esse gerenciamento que vimos pode ser realizado de uma maneira muito simples, intuitiva e rápida, utilizando ferramentas próprias de gerenciamento de projetos. Então, eu queria convidar para vocês, né, aproveitando que a gente está nesse bate-papo, para conhecer a nossa solução, o Artia. Eu acho que a gente tem vários clientes aqui participando do webinar, mas se alguém ainda não é cliente, quer conhecer um pouquinho a nossa solução, eu convido para continuar aqui com a gente agora na continuidade desse webinar. Eu queria mostrar para vocês, então, deixa eu puxar aqui a tela para vocês verem. A nossa ferramenta. O Artia é uma ferramenta 100% web. Com isso, a implantação dele, né, fica muito mais rápida e de baixo custo. E aí vocês vão poder colocar a empresa de vocês, colocar as áreas de vocês, ó, aqui a gente tem uma área até de projetos, pode inserir aqui uma estrutura com clientes ou com projetos separados por pasta. E aí, quando a gente expande, a gente já vê os projetos que tem em cada pasta, né, ou cliente. O que é o bacana? Lembra que lá na Volkswagen, eles também usaram aquela questão do PMBOK? Então, o Art ele é construído em cima do guia PMBOK. Isso é bem interessante, até para vocês saberem, que aí a gente é construído dentro dessa sistematização. Eles usaram também lá para conseguir esse case de sucesso, uma EAP. E isso a gente também tem hoje na nossa ferramenta, olha só. A gente tem uma funcionalidade própria para isso, que facilita tanto na criação, como também no acompanhamento do teu projeto. Então, a gente tem aqui um projeto, olha, implantação Artia. Ele tem essas fases que foram criadas para ele, igual aquelas que eu comentei ali na apresentação. E aí, a gente até pode ver nessa visão de EAP que a gente tem um gargalo aqui no projeto. Ele está no prazo, mas a primeira etapa, ela está mostrando o quê? Que ela tem um risco de atrasar. Por quê? Porque ela está amarelinha. Então, tá vendo que bacana? Além de facilitar essa quebra, tu já tem essa visão rápida, uma visão aí macro de onde está o teu gargalo, onde está o problema. E aí, quero detalhar, quero ver as informações que estão causando esse atraso. Você pode utilizar a nossa função de Gantt avançado para isso, que como eu comentei também lá no webinar, ele falou, né, que eles criaram uma EAP para construir um cronograma e ter uma visão de linha do tempo. E é isso que o nosso Gantt traz hoje, é essa visão de detalhe da EAP, com as atividades em cada etapa, e a linha do tempo, né? Quando que você tem que finalizar cada etapa, com quem está. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente já vê, ó, daquele projeto tem as etapas de planejamento, execução, monitoramento, encerramento. Dentro dela, eu já identifico as atividades, sei o início, o término, ó, que era muito importante para eles a questão de prazo, então aqui eles já conseguem identificar o esforço, os recursos. Então, aqui você pode ver as áreas que estão dentro desses projetos, né, dessas atividades. E aqui você vai construindo essa linha do tempo, olha, aqui é o final do projeto, e aqui a gente pode voltar para o início dele. E aqui está todo o cronograma detalhado, ó. A gente pode arrastar um pouquinho melhor. Outra questão bacana da nossa solução é que dá para criar esses vínculos entre atividades. Então, se vocês até já utilizaram outras soluções que tinham isso, esse é um diferencial nosso também, ó. A gente também traz essa questão. E o bacana é, você encerrou essa atividade, automaticamente
um e-mail é enviado para o pessoal da atividade sucessora avisando, pode começar a sua. Então, se a Volkswagen, no caso, tivesse na época o Artia, já ia facilitar muito mais a vida dele, porque eles faziam várias reuniões e tudo mais, e aqui eles já iam tendo essa visão. A área tal terminou tal atividade, então a área B pode começar deles. Então, aqui já é automático do produto essa informação. Outra questão legal aqui da nossa ferramenta é que a gente tem uma lista de atividades que é sincronizada. Tu criou as informações pelo Gantt, aparece aqui. Quem não quer usar o Gantt, não tem problema, pode criar tudo aqui pela lista mesmo que eu estou mostrando agora. Ó, pode ver que tem um botãozinho de novo. E aqui tu também tem uma visão rápida e simples do que tem no teu projeto. Então lembra que lá naquela etapa de planejamento estava amarelinho? Lá tinha um risco de atraso. Então, aqui rapidamente a gente identifica, ó, na etapa de planejamento, eu tenho uma atividade que já está atrasada. É isso que está causando aquele risco de atrasar no meu projeto. E com quem está? Com a Milena. Então, se eu quiser cobrar ela, eu não preciso até me levantar daqui, ir lá na mesa dela e cobrar. Isso é uma questão bem bacana do produto, que é a facilidade de você poder se comunicar com as pessoas do projeto. Posso até vir aqui, mandar um comentário para ela e questionar o porquê que esse projeto ainda não foi feito, o que aconteceu, essa atividade não foi executada. A Milena, ela respondendo esse comentário, na verdade, ela já recebe esse comentário no e-mail dela, não fica só limitada aqui na ferramenta quando a gente comenta. E ela pode responder do e-mail dela, que o comentário já entra automaticamente aqui, criando essa facilidade na comunicação. Outro fator bacana, olha só, a gente tem essa coluna de prazo, então rapidamente tu já vê onde está o atraso ou o que está no prazo, já vê como é que está o percentual completo das atividades, conforme o pessoal vai apontando, vai atualizando esse percentual. Se eu quiser tirar um relatório dessas informações, eu já consigo de uma maneira muito simples. E aí tem uma questão bacana para comentar, é o seguinte, eu estou numa visão ali que eu criei com aquelas colunas que eu estou mostrando e que vai sair no relatório agora. Se eu criar uma outra visão com outras colunas, o Art respeita. Então a gente tem esse diferencial, que é você montar as visões conforme você quer, e aí o seu relatório fica como você precisa. Não fica com coluna que não vai servir, né? E aqui a gente tem, ó, aquela mesma visão que está lá, está aqui. Sai com a logo da empresa de vocês, sai com um campinho para assinatura, tá? É igualzinho que está aqui agora na minha tela. O pessoal precisa acompanhar todos os projetos que colocou no Artia? Legal. Então, a gente clica aqui na área e vamos dar uma olhadinha no nosso portfólio. Quero ver todos os projetos de uma vez só? Eu venho aqui. Então, rapidinho, eu tenho essa visão de lista de projetos. Então, em uma única tela, eu vejo todos os projetos que eu tenho por cliente ou por área, né, que a gente criou aqui na estruturação. Lembrando, tá, pessoal? A estrutura é conforme o cliente precisa controlar. Cada cliente é uma estrutura. Às vezes, um cliente não precisa dessa forma, outro precisa. Então, isso a gente vai ajudando vocês depois na criação. E aqui a gente tem, ó, todos os projetos, qual é o prazo deles, olha só, eu filtrei aqui para puxar tudo que estava atrasado. Então, nessa tela, a gente tem bastante coisa atrasada. Percentual completo, que é o que evoluiu esse projeto, conforme o pessoal apontou, atualizou as informações. E aqui a gente tem uma coluna bem legal, que é como deveria estar o percentual do seu projeto para ser entregue na data. Então, um exemplo bacana, aqui que eu posso mostrar, por exemplo, é aqui, olha. Aqui, esse projeto, ele andou 93% até o momento, por exemplo, esse da JM. Mas ele deveria estar 100%, por isso que já mostra esse atraso, porque ele já deveria ter chegado no 100, mas ainda está em 93. Aí eu quero cobrar a pessoa que está cuidando do projeto, eu venho aqui e vejo, ó, o responsável quem é? É a Emeline. Sei a prioridade, sei esforço real. Então, fica super simples aí de acompanhar. E quero tirar um relatório, quero mandar para o meu diretor, meu gerente. É só extrair aqui o PDF, ele vai respeitar a tua visão e fica simples também de todos acompanharem. Precisa apontar horas, precisa alimentar esse progresso no projeto? Também dá de fazer de uma maneira muito simples. A gente tem essa função aqui, ó, meu dia, que é própria para isso. Você entra e já vê as tuas atividades. O meu dia é teu dia mesmo. Se tu quiser ver de outra pessoa, tu consegue mudar, mas tu sempre vê o seu de primeira. E aí aqui tu vê, ó, minhas atividades, isso é tudo que eu tenho para fazer em todos os projetos. Ah, mas eu quero saber o que eu tenho que priorizar no dia de hoje. Então é fácil, eu clico aqui, troco de abinha e vejo o que eu tenho para fazer hoje, sem perder essa data. Então é essa aqui, ó, definição de equipes. Posso dar um play nessa atividade e aí o tempo vai correndo enquanto eu estou trabalhando nela. Uma questão legal é que, assim,
A gente tem aqui na ferramenta um painel onde vai mostrar em tempo real o que cada um está fazendo. Então, novamente, o gestor não precisa levantar e ver o que cada um está fazendo. Ele vem aqui e já consegue visualizar numa única tela o que cada um está executando. Então, a Emeline está trabalhando nessa capacitação, a Karen, a Larissa não estão trabalhando, a Carolina está aqui, ó, fazendo a definição das equipes, já sei o tempo que ela está trabalhando nisso, qual o projeto, qual área, o cliente, fica bem simples. Ah, quero criar, separar por equipes, a minha equipe é muito grande. Então, você pode criar todas as equipes que você tem na empresa e coloca as pessoas certas dentro de cada uma. Isso é sempre customizado aí pelo cliente. Ah, Carol, é legal, mas a gente esquece, né? Eu quero apontar horas, mas esse jeito que tu mostrou não vai dar certo aqui na minha empresa. O que que a gente faz? Não tem problema, tá, pessoal? A gente tem 3 formas de apontar. Deixa eu só mostrar essa segunda aqui para vocês, para que ninguém fique com dúvidas. Aqui você já consegue, ó, também incluir uma quantidade de horas rapidamente, né? Já pode também mudar o percentual dessa atividade, pode mudar a situação dela. Essas situações também é personalizada por vocês, pode colocar uma observação e salvo. O apontamento também está computado. Então, podem ficar bem tranquilos. Outra forma de acompanhar, porque eu mostrei lá no cronograma, mostrei na lista de atividades, mostrei aqui no meu dia, para vocês verem o que tem para fazer. Mas uma outra função que é bem legal do nosso produto é um Kanban. Eu não sei se todos já têm acesso, né? Quem são clientes ou quem está pensando em ser, talvez não encontrou, essa função está aqui, ó. Eu vou pegar esse cliente aqui, ó, Bilux, vou clicar no projeto que ele tem e eu quero ver o Kanban dele, por exemplo. Eu venho aqui e entro nessa função. Essa função é muito bacana, porque você consegue ver num quadro todas as atividades por situação. Então, eu sei que tudo isso aqui nesse meu projeto, olha, está pendente. Não tenho nada em andamento, não tenho nada que foi para teste, mas já tenho 2 que estão encerradas. Ah, eu preciso começar a trabalhar na elaboração do contrato de implantação, porque lembra, ela está atrasada, e por isso que aquela etapa do projeto tem risco de atrasar. Então, até aqui no Kanban, ele mostra com a data vermelhinha, para a gente ter essa visão bem rápida, da onde que temos que focar. Então, eu posso colocar aqui, ó, que eu vou começar a trabalhar nela, vou mudar ela para o em andamento. Só um pouquinho que eu tive um atraso aqui na minha internet. Agora foi todas. Mas assim, aí aqui eu vou ter atividade. E aí eu posso vir aqui também e dar um play. Então, da mesma forma que eu dei um play lá no meu dia, eu posso dar um play por aqui. Então, você escolhe como fica melhor. Ah, preciso de mais detalhes dessa atividade. Não tem problema. Tu pode clicar sobre ela. E aqui mesmo, nessa função de Kanban, ele vai trazer maiores detalhes, como o título, né, o tipo dessa atividade. Esses tipos também podem ser criados por vocês. Qual é o projeto, pasta, ó, o caminho todo de onde ela se encontra, o início, o término, quantas horas eu devo gastar, que está estimado para mim, quem são as pessoas que vão me ajudar. Ah, eu preciso adicionar mais uma pessoa para me ajudar nessa atividade, está muito complexa. Posso vir aqui adicionar novos participantes. Posso também inserir arquivos, comentários, tudo por aqui. Então, quem prefere a visão de Kanban, é uma visão bem simples, bem legal de trabalhar, pode utilizar tranquilamente. E aí, quando eu terminar de trabalhar, eu posso vir aqui dar um pause nela e, enfim, alterar ela para encerrado. E pronto, né? Agora já está tudo certo. Já executei, posso partir para outra aqui que está pendente no meu nome. Uma maneira bem simples e bem bacana. Outra questão legal da nossa ferramenta é o seguinte, a gente tem vários relatórios PDF e tudo mais, mas também temos relatórios gráficos. Então, vocês podem dar uma olhadinha por aqui, ó, no relatório de situação. O relatório de situação ele vai trazer todas aquelas informações que vocês executaram em forma de gráfico. Então, traz totalizado. É bem legal para quem precisa enviar um status report para o diretor, para o coordenador. Pode imprimir essa informação, ó, só vai em arquivo e mandar para ele, por exemplo. Então, aqui nele, olha, eu tenho aqui um tempo estimado. Eu já estimei para esse projeto 64 horas para gastar. E eu já realizei, a equipe já apontou 19 horas. Bacana, mas vamos ver quem é que apontou isso. Ó, a gente consegue ver rapidinho quem que apontou, que é a Milena. Parece aqui, horas realizadas por ela, 19. E aqui, as previstas para cada pessoa que está envolvida no projeto, ou cada área da sua empresa. Ah, mas eu quero ver só o que está realizado. Tem como, você vai conversando com os gráficos. Atividades encerradas, tem gráfico de atividades pendentes. Olha que coisa bonita. Todas as que estão pendentes estão em dia, né? Um projeto perfeito.
Aqui a gente tem marco, se vocês quiserem trabalhar. Nesse projeto em si não tem marco criado e nem risco, mas vocês podem incluir isso e aí aparece aqui no projeto. Se tiver dúvidas, eu não vou entrar nesse nível de detalhe, mas assim, se tiver dúvidas, depois eu vou mostrar o caminho que vocês podem ir para perguntar para a gente ajuda vocês a criar isso no produto. A ferramenta também ela disponibiliza financeiro. Só para explicar, o financeiro hoje do Artia é um financeiro para projeto, é um financeiro onde você vai controlar receita, vai controlar custo, pode fazer reporte de despesas de viagem cliente. Então, essa é a ideia dele. E aqui, olha, quando eu clico aqui num determinado projeto e vem no financeiro, eu estou vendo só os custos dele. Então, eu sei que isso aqui já foi realizado, são custos que ocorreram no meu projeto, e esses são custos que eu tenho previsto para acontecer. Então, aqui a gente já consegue se programar. Quero ter uma visão diferente disso? Quero ver em gráfico? Eu mudo aqui a visão, olha, e coloco para cá. E aí o Art vai mostrar ó, o que eu tenho previsto para esse mês, ó. 133,20, realizado ainda não tive custo. Em fevereiro eu tive 217 realizado e previsto para o mês que vem, olha, 580. Então aqui também já está detalhado, dá para imprimir também, fica fácil. É possível também aqui no nosso software, pessoal, incluir arquivos, tá? Dá para colocar arquivos dentro de pasta, de projeto, e aí vai facilitando esse acompanhamento. Até é bom, por quê? Porque a gente tem o reporte de despesas, que é aquele caso de vocês irem num cliente, fazer uma viagem, e ter que detalhar depois o custo que tiveram. Esse projeto ainda o pessoal não colocou, porque eles não viajaram lá. Mas se eu clicar aqui na área toda, eu já vou ver todos os reportes que foram criados para todos os projetos. E aí eu tenho essa visão aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Foi um deslocamento em cliente que aconteceu. E aqui ele não foi reembolsado pelo cliente. Esse foi o valor que o Diego levou, porque foi ele que criou o reporte. Ele viajou nesse período e teve um total de gastos de R$ 80. Aqui ele detalhou qual foi o custo. Ele criou um lançamento financeiro para o táxi, né? Deu R$ 80 isso. Se ele quiser provar, né, colocar aquela notinha fiscal, também dá, daí fica tudo atrelado. Daí é só clicar aqui que vai aparecer. É na hora do lançamento que ele insere. E aí depois, se caso, né, aqui o caso não é reembolsado pelo cliente, mas dá para reembolsar pelo cliente e aí dá para mandar depois também um PDF para ele. Então fica legal, dá para tirar um relatório de tudo que foi de custo para que ele possa entender o que ele vai pagar. Ok? Pessoal, eu tentei mostrar para vocês de uma forma simples, de uma forma que ficasse bacana, né? Tem várias outras funções na nossa solução, ok? Mas eu queria ver de vocês, né? Alguém tem alguma dúvida que a gente possa ajudar no momento? Algo que ficou em dúvida do webinar ou de função da nossa ferramenta? Se tiver dúvidas, pode perguntar naquele campinho de questions que a gente tem ali, e aí a gente já vai respondendo aqui juntos. Enquanto isso, enquanto vocês estiverem abertos aí a perguntas, eu vou mostrar também que a gente tem ranking na ferramenta. Eu não sei se alguém já ouviu falar ou se gostaria de usar, né? Quem sabe tem um arte, mas não usa porque não sabe que tem. Então, é uma função bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde você consegue ter um game aí com a equipe. E aí, esse game, ele funciona da seguinte maneira. Conforme a pessoa que usa mais a ferramenta, ela vai ficando com a pontuação maior. Por exemplo, aqui no nosso game, né, na empresa HAL, a gente tem o Alex liderando. Ele já tem 128 pontos. Mas como é que ele conseguiu essa pontuação? Porque quando eu clico aqui, eu consigo ver que ele fez 20 apontamentos no dia atual, que ele fez 17 atividades encerradas e gerou essa pontuação de 26. Ele teve 12 atividades criadas, que gerou pontuação de 24. E essa pontuação é vocês que configuram aqui nas configurações da organização. Então, tu pode ali criar as pontuações, falar o que tu quer pontuar de item ou não quer. Ah, eu não preciso que pontue para atividade comentada. Daí tu vai lá e coloca 0. E assim por diante. E aí, conforme o pessoal vai trabalhando, vai encerrando, vai colocando as atividades, apontando, a pontuação dela vai subindo. E é bem legal porque tem empresa que coloca isso para o pessoal executar e no final do mês, né, ou no final ali do semestre, dá uma premiação para ele. Então fica aí uma dica para vocês, até se o pessoal está usando pouco, né? Ou se tu vai colocar agora a ferramenta no ar aí na empresa e pensa assim, nossa, mas como é que eu vou fazer para ajudar, né, impulsionar isso na empresa? Dá para colocar esse ranking aqui para ajudar, ok? A ferramenta tem modelos, tá, pessoal? Dá para criar modelos de projeto. Deixa eu pensar numa outra questão legal. Temos agenda.
Então, você pode ver a agenda do pessoal aqui nos projetos. Ela também integra com o Outlook, com o Google Agenda. Ó, aqui eu estou vendo numa lista de semana, mas se eu pegar mês, fica bem bacana. Eu vou conseguir ver no mês o que eu tenho para fazer, ou que todos os meus participantes têm, ou que outra pessoa tenha, é só mudar aqui. E aí eu vejo, ó, vamos ver o que eu tenho para fazer hoje. Ó. Tenho tudo isso aqui para executar em projetos. Amanhã eu já estou um pouquinho mais tranquila. Tenho uma atividade aqui de definição de equipes e depois uma reunião de alinhamento. Isso em todos os projetos, conforme o meu clique. Então, rapidinho, tu pode ver a sua agenda e a agenda dos demais. Fica bem simples, ó, de ver onde tem tempo vago, quem pode receber novos projetos, tudo por aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Novamente, agradeço a atenção e até uma próxima, ok?